Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu achei sobre o último episódio de Stranger Things. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido, então já deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Bom, vamos lá, né? Eu esperei uns dias pra falar sobre esse episódio final aqui, porque eu tava processando tudo que eu assisti, porque sim, eu assisti ali na virada do ano, né? E eu também tava esperando um tempinho pra que mais pessoas assistissem, porque eu sei que tem muita gente voltando de viagens aí ainda, e não queria dar spoiler nem nada, e poder fazer o vídeo falando sobre tudo que eu achei do episódio. Então, aqui, se você ainda não assistiu, salva esse vídeo pra assistir depois, porque eu vou falar sobre várias coisas que aconteceram nesse último episódio, tá? Eu estou fazendo parte do time de pessoas que gostou muito desse final. Tem algumas brechinhas aqui e ali, mas eu faço parte sim do time que gostou demais desse final, que eu acho que referenciou ao que a série sempre foi. A série terminou sendo o que ela sempre foi, mas eu já vou chegar nessa explicação. Antes eu quero só passar por alguns tópicos, algumas cenas, alguns momentos muito importantes desse último episódio pra gente comentar aqui nesse vídeo. E eu quero começar falando de a primeira cena que me deixou assim com o coração na mão, que eu cheguei a gelar a hora que eu tava assistindo, que é a hora que eles já estão ali no plano, né, que inclusive era um plano arriscadíssimo. Quem não assistiu o vídeo que eu fiz do volume 2 aqui, eu disse que eu achava que era um plano muito arriscado, que eu achava que tinha chances desse plano não dar certo, e a gente viu que, assim, deu certo por questão de pouquíssimo tempo, assim, porque por muito tempo ele quase que deu errado mesmo. Mas eu quero falar especificamente, gente, do Steve caindo daquela plataforma. Senhor, que medo que me deu ali, porque existia muita gente falando, né, que o Steve ia de arrasta. A gente viu também os irmãos Duffer indo lá naquele programa do Jimmy Fallon, se eu não me engano, brincou ali com o bonequinho do Steve, empurrando ele da mesa, né, o funkozinho dele. E eu fiquei, assim, tensa, porque, gente, eu gosto muito do Steve. O Steve da primeira temporada, os primeiros episódios ali da primeira temporada é outro Steve. Logo no final da primeira temporada já é outra pessoa. Então, é um personagem que eu realmente me apeguei muito. E eu queria zero, assim como acho que a maioria das pessoas, que ele fosse de arrasta. Aquela cena, cara, ele poderia muito ter ido, mas aí entra um ponto que eu gostei muito dessa cena, que foi o Jonathan salvando ele, né? Eu acho que é extremamente significativo, porque a gente sabe que os dois tinham essa rixa ali, por conta da Nancy há anos já. E eu achei muito significativo o Jonathan fazer isso por ele, sabe? Salvar ele, independente, tipo assim, eu não gosto muito de você, mas eu também não quero que você morra, sabe? Então eu gosto muito de que eles fizeram isso. Inclusive, eu acho que nesse último episódio tiveram vários momentos assim que você olha e fala, cara, era muito digno essa pessoa estar fazendo isso, essa pessoa ter agido de maneira X, maneira Y, porque fazia um fechamento de ciclo, assim, eu posso dizer, sabe? E essa cena dos dois eu gostei muito. Acho que foi uma cena muito bem feita, dava pra ver os personagens ali com uma certa tensão, né? Já vou me adiantar aqui que eu sei que tem a parcela de pessoas que chamam os irmãos Duffer de covarde, que eles não têm coragem de matar a personagem principal e tudo mais. Já falei aqui no vídeo anterior também que eu não sou desse time. Eu concordo com os irmãos Duffer quando eles falam que Stranger Things não é sobre matar a personagem. A história é muito além disso, né? É sobre aprofundar os personagens e não sobre matar os personagens. É o que eu acho, é o que eu penso. E sim, eu sei que muita gente pode falar, ai meu Deus do céu, mas aí tem uma coisa de perigo e aí não acontece nada. Mas no final das contas fez sentido. Então, da mesma maneira que fez sentido o Jonathan não morrer lá no volume 2, quando ele tava sozinho lá com a Nancy, a gente viu o motivo pelo qual ele não morreu. Ah, mas qualquer outra pessoa podia ter salvo o Steve. Sim, gente, qualquer outra pessoa poderia ter salvo, mas não teria tido o impacto pra história que teve sendo o Jonathan salvando ele, sabe? Pra a relação dos dois se firmar ali. Um outro momento que eu preciso citar, assim, tipo, não tem como não falar, que é o momento em que a Eleven ataca ali os militares, né? Que ela mata todos eles ali, quando eles chegam atrás dela e do Hopper ali, da galera ali no mundo invertido, no laboratório. Gente, aquela cena dela virando a arma do agente Akers, assim, pra cabeça dele, que sabor. Inclusive, eu acho que eu falei isso no vídeo do volume 2, se eu não estou enganada, de que eu achava que o último volume a gente ia ter um foco na Eleven. Se eu não falei isso, estou falando aqui agora que eu já tinha isso na minha cabeça,
que ela tinha sido um pouquinho mais apagada durante a temporada toda, porque ela ia ter uma importância absurda no episódio final. E eu realmente acho que foi isso que aconteceu. O foco foi muito a Eleven nesse episódio. Tinha que ser ela, né? Não tinha como eles não darem esse protagonismo pra ela. E eu acho que a Millie entregou um papel, assim, incrível. Vi que tinham muitas reclamações, né, sobre a atuação dela, as pessoas falando, porque ela mexeu tanto na cara que ela não tem mais expressão, ela tá atuando mal. Eu não concordo com isso, eu gosto muito da atuação dela. E entra um outro ponto também, a Eleven nunca foi uma menina muito expressiva, ela não sabia muito bem das coisas, ela sempre foi mais fria, ela foi criada desse jeito, sabe, sem poder demonstrar muito as emoções dela. Enfim, e tava ali num âmbito de guerra, de fim de mundo, enfim, de um tanto de coisas muito sérias, assim, pra ficar tendo, talvez, 1 milhão de expressões e dramatizações. Enfim, eu acho que ela entregou exatamente o que a personagem estava precisando entregar aqui nesse final, sabe? Eu realmente acredito nisso. E não, isso aqui não é passação de pano. Isso é só um fato mesmo, tipo, a personagem sempre foi desse jeito e eu gostei muito de ver a força dela nesse episódio. Ela decidindo ir ali pro abismo, né, pra tentar ajudar a galera, porque eles estavam, assim, com um tempo super curto pra conseguir finalizar o plano de achar o Vecna e acabar com o Vecna de vez. O momento dela se despedindo do Hopper, né, a gente pode colocar assim, ela falando pra ele confiar nela, né. Aquilo ali, nossa, me deu, assim, um aperto no coração, porque ali naquele momento eu sabia que alguma coisa ia acontecer com ela, assim, pra mim ficou muito claro que alguma coisa ia acontecer com ela. Todo mundo já imaginava, né, que ela poderia ser uma das afetadas, ou ela, ou o Will, mas eu tinha certeza, ali naquela conversa meio em tom de despedida com o Hopper, aquilo ali acabou comigo, foi assim, tenso demais de assistir e querendo ou não, a gente viu que aquela foi a última conversa dos dois, né? E também falando em Eleven, né, teve obviamente o momento de despedida dela com a irmã dela, né, com a número 8, que assim, no final das contas, não traiu 100% o grupo, mas também assim, né, não tem muito o que falar. Honestamente, na hora que ela foi de arrasta ali, eu não senti muita coisa assim não, porque ela não é um personagem que eu tenho apego nenhum. Então assim, se fosse pra tirar alguém, pra matar alguém, algum personagem, podia ser ela, que assim, pra mim não afetou muita coisa ali, mas obviamente, né, tinha a questão ali com a Eleven e a proximidade das duas de alguma maneira, elas passaram por coisas parecidas, então deu um peso a mais pra Eleven ter aquela força ali pra aquela luta final, que eu já vou falar sobre. Um outro momento que eu preciso falar aqui é sobre a Holly atacando ali o Henry Vecna, número 1, enfim, ela atacando ali, ela fugindo com as crianças, ela liderando as crianças, né, porque depois ali que o Vecna mexe ali com a cabeça do Hopper, a Eleven, a Max e a Kali não conseguem mais ajudar as crianças, e é a Holly que fica responsável por levar as crianças ali, né, pra aquele túnel ali, pra aquela caverna, pra conseguir fazer com que as crianças se salvassem. E eu achei que, mais uma vez, foi uma coisa muito importante que aconteceu lá no volume 2, que teve efeito agora. Então toda aquela conversa da Max com a Holly, de ela ser forte, dela lutar as próprias batalhas, que ela ia conseguir sair ali daquele lugar e tudo mais, toda aquela conversa da Max com a Holly lá no volume 2 surtiu efeito agora, porque a Holly precisou estar nesse papel de liderança. Ela precisou falar para as crianças, me sigam, aqui é o lugar que a gente vai. Defendeu as crianças a todo custo. Teve um momento super legal ali do Derek ajudando ela também, quando o Henry quase pega ela, né, o momento que ela tá entrando ali na caverna. Então eu acho que foi, assim, muito, muito especial. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas eu estou encantada com essa atriz. Ela é muito novinha e ela tem uma atuação, assim, que é brilhante, brilhante. Eu realmente quero muito vê-la em próximos papéis. O menino também, o ator que faz o Derek, achei ele um fofo. Achei ele um ator muito bom também, assim, pra essa nova geração Netflix que pode surgir aí por conta desse elenco mirim que apareceu nessa temporada da série. Eu acho que tem bons talentos ali que dá pra Netflix explorar bastante, tá? Isso aqui é off até de um pouquinho de Stranger Things, é uma questão mesmo de atuação. Eu realmente achei atores muito bons. E já que tocamos em Henry Vecna, número 1, enfim, vamos falar sobre esse vilão absurdo, né, que a gente finalmente entendeu de verdade o que aconteceu com ele, né. Ele pegou aquela pedra ali que tinha meio que conteúdos do mundo invertido, era como se fosse talvez até uma
questão do Devorador de Mentes compactado, a gente não teve realmente uma explicação sobre isso, e isso é uma das brechas que ficaram, mas já vi falar por aí em algumas entrevistas que os irmãos Duffer deram que vai ter algum spin-off de Stranger Things que esse elemento vai ser mais explorado e vai ser mais explicado. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas deu pra ver que sim, ele foi uma criança que atacou ali aquele cientista e teve aquele contato ali com o Devorador de Mentes. O Devorador de Mentes entrou nele naquele momento e ele deixou que isso acontecesse. Eu vi que também muita gente falava, né? Eu vi muita teoria falando que eles iam humanizar o Vecna. Por um momento eu cheguei a acreditar nisso também. Eu achava que a série poderia ir por esse lado, mas eu gostei que não foi. Eu gostei que mostrou que, assim, ele escolheu se juntar com o Devorador de Mentes. Ele escolheu que fosse uma coisa só, porque ali naquele momento eu acho que a gente já tinha tido uma prévia de que isso não iria acontecer, porque lá no volume 2 a gente viu que quando aquela criança, né, quando era o Henry ali ainda, que atacou aquele cientista, porque o cientista deu um tiro na mão dele, ele simplesmente matou o cientista a sangue frio. Ele ficou em choque depois, mas ele matou a sangue frio. Então ele já não era uma criança muito certa das ideias. Então ali acho que a gente já tinha tido uma brecha de que ele realmente não ia ter um momento de redenção e entender que o que ele tinha feito foi errado, e escolher. E a gente vê isso justamente pelo Will, né? Que o Will entra ali na mente dele, vai tentando falar com ele, porque o Will que entra na mente dele e vê essa memória, quando ele entra ali na caverna de novo, ele revive aquela memória, tanto que tem um momento ali que ele chora e tal, o próprio Henry, né? Revivendo aquela cena de novo. E o Will tenta falar pra ele, né? Ai, porque você não precisa ser assim, ele mexeu isso na sua cabeça, fez a mesma coisa que você fez comigo. E ele fala que não, eu decidi, nós somos uma coisa só. Então eu gostei muito disso, porque é um vilão, gente. Um vilão não tem a coisa de mocinho. Pode ter um passado, mas a partir do momento que fez uma coisa errada, se tornou vilão. E não tem por que existir um momento de redenção desse personagem, assim, sabe? Pelo menos é o que eu acredito. E juntamente com isso, já quero falar aqui sobre aquela batalha final, né? Quando o plano dele ali praticamente se concretiza. Aquela coisa ali que tava assim pra cima virou uma aranha gigante, uma forma física do Devorador de Mentes. Não sei o que de acho que era aquilo, honestamente não sei, mas pra mim ficou entre essas duas coisas, sabe? Uma aranha, meio Devorador de Mentes, enfim. Mas eu gostei muito que o grupo todo estava pra batalha. E aí entra um ponto que eu tava batendo muito na tecla. Eu sempre falei, eu acho que se os irmãos Duffer deixaram todos os personagens vivos, existe um motivo. E o motivo era esse. Pra batalha final, eles precisavam de todo mundo. Se tivesse uma pessoa a menos ali, eles já estariam em muita desvantagem. É o que eu acredito. Mais uma vez, tô falando muito isso aqui, o que eu acredito, porque eu acho que no final das contas, a interpretação de uma série vai muito das suas crenças e do que você acredita, do que você gosta, do que você acha que é certo ou legal, ou enfim. Então eu realmente acredito que é isso, tipo, pra essa batalha final acontecer, todos tinham que estar juntos ali pra viver aquele momento. A Eleven chegando ali e rasgando, assim, aquela aranha no meio e entrando pra atacar o Vecna, eu achei, assim, absoluto cinema. Aquela cena ficou, assim, chega a dar arrepio só de falar, porque ficou muito bem feita. Outra coisa, só um adendo aqui que eu quero falar, o CGI desse momento, desse monstro gigante, está incrível. Não tem uma coisa pra reclamar, tá? E assim, olha que tiveram alguns pontos de CGI. O próprio abismo ali onde eles estão, eu acho que ficou um CGI um pouquinho fraco, comparado ao que já era antes. Mas esses monstros especificamente, gastaram todo o dinheiro do CGI pra fazer Vecna, pra fazer Demogorgon, pra fazer tudo isso. Inclusive, sobre Demogorgons, né? Também achei estranha a falta de Demogorgons ali no abismo, mas eu não sei, acho que foi uma decisão, uma escolha de roteiro mesmo, não colocar os Demogorgons ali pra defender o Vecna. Não sei exatamente explicar o porquê disso. Também acho que poderia ter tido. Claro, né, já tinha aquele monstro gigante, ia ser um pouquinho mais trabalhoso, mas eu acho que poderia ter tido pelo menos uns dois ali, uns Demogorgons ou uns Demodogs, não sei. Mas, enfim, eu acho que foi realmente uma decisão de roteiro que, obviamente, não cabe a nós, porque, independente disso, a batalha foi muito difícil, né? A Nancy atirando ali, a galera tentando distrair o monstro de todos os jeitos. Eu acho que foi uma batalha muito legal. E o Will ali dentro da cabeça do Vecna. Olha, gente, eu não tenho o que reclamar dessa batalha. E muito menos de como ela terminou, que terminou com a Joyce. Eu falei aqui já em algum momento nesse vídeo no início que
Muitas coisas que aconteceram nesse último episódio fazem referência com outros momentos importantes, ou tem simbolismos de pessoas importantes agindo ali, interações entre elas. E pra mim é extremamente significativo que a Joyce tenha acabado com a vida do Vecna de uma vez ali, com aquele machado dela que ela nunca tinha usado ainda, tava só segurando, não tinha conseguido acertar nada ainda, e acertou o mais importante, que era o Vecna, né, que ela fala pra ele que ele mexeu com a família errada, e cada machadada que ela dava ali, e mostrando ali os personagens, os flashbacks de o que o Vecna tinha causado na vida de cada pessoa, cada trauma que ele tinha colocado na cabeça de cada pessoa. E aí vem um ponto que é o que eu falei bem lá no início do vídeo, que eu acho que Stranger Things nunca foi sobre matar personagens. Eu acho que sempre foi sobre a profundidade que esses personagens têm. E nessa cena, pra mim, ficou muito claro que não precisaria ter matado os personagens principais para que os personagens principais tivessem feridas, tivessem coisas para cicatrizes, histórias, coisas que perturbam a cabeça deles. Todos eles ali tiveram algum momento específico que simplesmente destruiu a cabeça deles. E a gente viu ali naquela cena da Joyce matando o Vecna exatamente isso. Todos eles tiveram um trauma porque perderam alguém, porque sofreram por algum motivo. Então, assim, no final das contas, precisava ter matado algum personagem principal? Honestamente não, porque os personagens principais sofreram do mesmo jeito. Eu realmente acredito que existem maneiras diferentes de você colocar um roteiro para o personagem principal sentir alguma dor, alguma coisa assim, né, para vocês conseguirem se relacionar ali um pouco mais com o personagem, sem ser necessariamente matando outro personagem principal. Um personagem que tá ligado, às vezes, o personagem principal ali, vai ter muito mais peso pra aquele momento, sabe? Porque todos eles ali guardaram aqueles traumas por todos aqueles anos. Você vê que a Nancy, que perdeu a amiga lá na primeira temporada, ainda sofre com a perda da Barbie. Então, assim, não tem como falar que era sempre superficial, porque não tem coragem de matar o personagem principal, porque XYZ, sabe? Eu realmente acho que não era sobre isso. E essa cena, pra mim, ficou muito claro. Eu gostei muito que foi a Joyce que terminou com a vida do Vecna, gente. Muito mesmo, assim. Na hora que, tipo, terminou a cena, eu tava assistindo com meu noivo, eu só olhei assim pra ele e falei, cara, eu acho que foi extremamente importante que tenha sido ela. Porque mexeu com a família dela, ela virou meio que a mãe de todo mundo, né? Ela se vingou por todo mundo ali. Então, eu realmente gostei muito mesmo dessa cena. E bom, assim que acaba a batalha final, a gente tem um dos momentos mais dilacerantes, né? Que é a Eleven decidindo ficar ali no mundo invertido e terminar tudo ali. Acabar com esse ciclo, né? De pessoas com poderes, enfim. A gente tem aquela cena de cortar o coração do Mike gritando ali por ela. Depois ela usando ali o vazio pra entrar na mente do Mike e conseguir se despedir dele. Teve um momento clássico lá, que já virou um clássico, né, na verdade, com a música Purple Rain, ali dos dois, e reviver momentos dos dois, eles se despedindo. Foi uma cena, assim, muito tocante, assim, gente, eu assisti chorando, assim, muito, porque eu gosto muito. O Mike sempre foi obcecado pela Eleven, desde o primeiro segundo que ele bateu o olho nela. Então, ver eles dois não podendo ficar juntos dá uma dorzinha no coração, mas você entende, né, que a Eleven não ia ter vida ali em Hawkins, não tinha como ela permanecer uma adolescente adulta normal ali naquela cidade. Ia ser impossível, ela sempre ia ficar sendo caçada pro resto da vida, então ela precisava realmente encerrar esse ciclo. Precisava, você gostou que ela, né, não tava mais? Não gostei, eu queria que ela tivesse ficado com a galera, mas eu entendo. Tanto que eu falei no vídeo do volume 2 que a Kali plantou isso na cabeça da Eleven, né, de que ela não ia poder ficar lá, que as coisas não eram assim, que ela tinha que encerrar esse ciclo. E até falei que eu não concordava, não gosto do que a Kali falou, mas eu entendia o ponto de vista dela, que realmente, no final das contas, faz sentido, né? Então, mas foi assim, de cortar o coração essa cena final ali. E vamos falar sobre o epílogo, né, que dá pra considerar aí praticamente metade do episódio foi do epílogo, que é esse momento ali, 1 ano e meio depois, que eles estão se formando na escola. Eu gostei muito de ver ali todos eles se formando, o Dustin realizando o que era o sonho do Ed, de pegar o diploma, dar o dedo pro diretor da escola e sair correndo e ficar com os amigos dele.
Eu achei, obviamente, também, mais uma vez, um momento muito significativo. Ver o Steve lá torcendo pelo Dustin, ali naquela plateia, todos os amigos adultos ali, os familiares, vendo eles ali se formando. Até antes disso, inclusive, né, o Hopper conversando ali com o Mike, porque a Karen liga ali na casa deles e fala que o Mike tava sumido. E o Hopper vai atrás dele e eles conversam, né, sobre a Eleven e tal. Então eu gosto também dessa conversa dos dois, porque querendo ou não, eles dois vão ser as pessoas que mais vão sentir falta da Eleven, né? Então eu acho importante que os dois tenham algum tipo de ligação, algum tipo de conforto um no outro e que tenham essa liberdade pra poder falar sobre isso, né? Então eu achei muito legal essa conversa dos dois também. Vou falar aqui rapidinho também sobre o elenco ali que se tornaram os adultos, né? Que é o Steve, a Nancy, a Robin e o Jonathan. A gente descobre que só o Steve ficou ali na cidade, né? E começou a ensinar as crianças, meio que adotou praticamente o Derek ali e começou a treinar ali as crianças. Eu achei isso muito legal porque faz muito sentido pra tudo que a gente já tinha visto do personagem e os outros três terem saído de Hawkins, porque eles claramente tinham planos maiores pra vida, queriam morar fora dali, viver outras coisas. Achei muito legal a cena final dos quatro ali, eles tentando combinar de se encontrar uma vez por mês. Quem é adulto e tem amigos adultos sabe que muito provavelmente isso na realidade não aconteceria, esse encontro uma vez por mês é muito difícil. Também quero falar aqui sobre como deu pra ver que os atores estavam extremamente sensíveis de gravar essas últimas cenas, assim, né? Eu vi numa das entrevistas que os irmãos Duffer falaram que o último episódio foi realmente, as cenas do último episódio foram realmente gravadas por último, pra eles terem essa sensação de encerramento, porque a gente sabe que muitas séries, eles gravam tudo meio que fora de ordem, né? Mas eles fizeram questão de colocar as cenas dos últimos episódios nos últimos dias de gravação. Então, dava pra ver, assim, que muitos momentos não pareciam nem que eles estavam atuando, de tão, assim, sabe, tenso que eles estavam, mas tensos de uma maneira, assim, de uma sensação de despedida. Enfim, dava pra ver, assim, todos eles com os olhos marejados de uma maneira muito fácil, sabe? Era diferente do choro dos personagens em outros momentos, assim. Eles estavam com um choro muito fácil, a emoção tava muito aflorada. E pelo menos pra mim, que estava assistindo, eu senti junto, assim, sabe? Porque fica muito mais real quando você assiste assim. E por falar em cena emocionante, preciso falar, obviamente, da última cena, que é os meninos decidindo não ir pra a festa lá que eles foram convidados e irem ali jogar D&D no porão, ali na casa do Mike, e inclusive jogando junto com a Max, né? A Max participando ali do jogo. Eu achei extremamente simbólico o jeito que começou essa cena, com aquele negocinho de água, assim, que fica irrigando o jardim e batendo o negocinho d'água exatamente como começa lá, o primeiro episódio da primeira temporada. Então eles terminando ali o jogo, e tem um momento ali da Max se estressando, né, e falando que esse jogo é uma merda, bem aquela característica da Max lá da segunda temporada, do início, que ela era mais estressadinha, assim. Mas gostei muito de ver eles juntos ali, conseguindo ganhar a batalha final ali no D&D também. E, obviamente, aquelas previsões que o Mike fez, né, justamente por uma fala da Max, né, que ela fala assim, mas vai ser só isso, tipo, conforto e leveza, sabe? Alguma coisa que ela fala assim, porque o final da série foi exatamente desse jeito. E eu vi em algum lugar, gente, não vou lembrar onde, mas eu vi alguma publicação falando que elas justamente achavam que os irmãos Duffer tinham colocado isso de propósito, e eu realmente também acho que foi de propósito, porque com certeza muita gente iria reclamar que o final foi muito tranquilo, que foi muito floreado e nananana, mas assim, é o que a série sempre foi, sabe? Aquele finalzinho ali me lembrou muito lá o início da primeira temporada. Muito, mas muito mesmo, assim, a mesma sensação. E aí o Mike contando ali, né, as previsões dele pra galera, falando que meio que o Dustin foi estudar e aí tinha umas aventuras com o Steve, que o Will conseguiu se descobrir, conheceu alguém, e a Max e o Lucas ficaram juntos, e fala que ele teria ficado ali escrevendo as histórias, menos uma história que ele nunca poderia contar. E aí entra o momento em que ele fala sobre essa história da Eleven, né? Porque ele diz pros amigos que uma coisa que ele nunca contou foi que quando a Eleven puxou ele ali na mente, né, pra se despedir dele, ela teria deixado claro que, na verdade, a Kali teria ajudado ela a fazer aquilo pra que, na verdade, ela fugisse e conseguisse viver ali longe de Hawkins, mas que ela nunca poderia voltar.
Muitas pessoas acharam que isso foi só uma teoria, uma história que o Mike inventou pra, tipo, se sentir conforto ali por conta da falta da Eleven. E muita gente acreditou que aquilo era real. Eu sou do time que acredita que é real, tá? Eu vou acreditar até o fim, porque as coisas fazem sentido, né? Eleven não teria tido poderes pra entrar na cabeça do Mike por conta daqueles sensores lá de bloquear os poderes dela que estavam ativados ali muito perto do portal. Ela não conseguiria ter tido o poder pra fazer aquilo e nem, por exemplo, sair correndo do caminhão e entrar de novo ali dentro do portal sem que nenhum dos militares vissem ela. Eu acredito nessa teoria, tá? Porque eu realmente acho que faz sentido, eles mostraram aquilo, então seria uma coisa que realmente faria sentido e, obviamente, fica a interpretação de cada um. Vai achar que a Eleven morreu ou que a Eleven simplesmente foi viver lá no lugar onde tem as 3 cachoeiras que o Mike ficou prometendo pra ela esse tempo todo. Então eu entro muito ali no grupinho do eu acredito que todo mundo foi falando. E, gente, a cena final deles guardando os livros ali, né, das coisas do D&D deles ali naquela estante, cada um colocando um do lado do outro, e eles assim, muito... Só de falar, já me dá vontade de chorar de novo, gente, me perdoa. Eu sou muito chorona. E eu criei apego com os personagens. Então ali dava pra ver que eles estavam se despedindo dos personagens. Os atores estavam se despedindo dos personagens. Assim como o elenco dos adultos também, a gente conseguiu ter essa sensação dos mais novos. Então nem se fala. Porque eles carregaram a série nas costas. Eles eram realmente o elenco principal ali, né? A party toda ali, mais a Max, eles eram os principais. Então eles viveram toda a infância deles ali, a adolescência, dentro dessa série. Eles estavam se despedindo de uma vida, de um momento assim muito marcante na vida deles que eles nunca vão esquecer e que provavelmente eles nunca vão ter essa oportunidade de novo de viver um personagem por tantos anos, sabe? Ainda mais pegando essas fases que são muito importantes na nossa vida, que é a infância e a adolescência, né? Então dava pra ver que eles realmente estavam se despedindo, eles estavam chorando muito ali. Eu olhei aquela cena e falava, cara, não são os personagens, são os atores. Dava pra ver que eles não estavam atuando, era muito real, assim. E eu gostei muito que o Mike sai ali, né, com a galera, e aí vem a Holly junto com os amigos dela pra jogar também, e tem aquela cena dele olhando ali as crianças jogando, que também é uma coisa muito simbólica de perceber, tipo, olha, ok, estou passando o meu bastão pra essa próxima galerinha aqui, pra eles entrarem nesse mundo de fantasia, que também cumpre o meu papel de irmão. A minha irmã vai seguir o meu legado aí com o D&D junto com os amigos dela. Então eu realmente acho que foi uma cena muito linda e que, como eu disse pra vocês, fez muito sentido. Fez muito sentido. Esse final, todo esse epílogo de Stranger Things me lembrou muito o início da série, muito, que era as coisas, por mais que estavam acontecendo coisas estranhas já, ainda tinha um senso de normalidade na série, porque a série sempre teve isso, sabe? Nunca foi sobre o caos, foi sobre tentar controlar o caos da melhor maneira possível pra voltar à vida real. Então, esse final pra mim entregou isso, sabe? Entregou o que a série sempre foi. Ela foi muito, esse final pra mim, pelo menos, foi muito fiel ao que a série sempre foi, sempre prometeu ser. E eu acho que muita gente acabou se deslumbrando muito com muitas teorias que a galera fez na internet, com teorias muito malucas que você olha assim e você fala, cara, não tem chance disso acontecer, a galera só viajou mesmo, e muita gente criou expectativas irreais sobre a série, e por isso muita gente não gostou do volume 2, por isso muita gente não gostou do final, muita gente também ficou reclamando da temporada 5 no geral. Óbvio, tem falhas, gente, tem falhas. Eles falaram que iam terminar a série sem brechas e terminou a série sim com brechas. Não explicou muito bem por que não tiveram Demogorgons no abismo. Não mostrou a Eleven chegando lá no abismo, se ela chegou lá, tipo, super de boa. O ponto dos militares parecerem meio burros, a gente não sabia o que aconteceu com a doutora Kay depois, né, que tudo se ajeitou ali, se teve alguma explicação pra galera lá de Hawkins, se eles souberam de alguma coisa. Tiveram falhas, não tô falando que a temporada foi perfeita, continuo achando a 4ª temporada a minha favorita, ela vai ser a minha favorita pra sempre. A 4ª temporada pra mim, ela é impecável, impecável mesmo, assim, foi a temporada que fez com que eu ficasse obcecada por Stranger Things.
Things, porque eu peguei o bonde bem andando mesmo. Eu comecei a acompanhar a série na 4ª temporada e eu fiquei completamente obcecada, assim. Mas eu gosto muito da 5ª temporada, como eu falei, não é uma temporada perfeita, mas é uma temporada que responde muitas dúvidas que a gente tinha, e eu acho que é uma temporada que referencia tudo que a série sempre foi, como eu acabei de falar. Ela faz muito jus ao que a série sempre prometeu ser. Bom, gente, essa é a minha opinião. Como eu falei, eu gostei muito do episódio. Eu acho que foi um episódio muito legal de se assistir, assim, um episódio muito legal de final de temporada, de final de ciclo. Acho que valeu muito, muito, muito a pena esperar todo esse tempo, pelo menos é o que eu acredito. Sei que pode ter muita gente que não vai concordar com o que eu tô falando aqui, pode me chamar de passadora de pano e o que mais quiser aqui, mas no final das contas é a minha opinião, é a minha experiência assistindo a série, né? Mas me contem aqui como que foi a experiência de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, comenta aqui embaixo pra gente discutir sobre. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.